Bem-vindos ao vídeo. Já se inscreve e deixa o like se gostar. Olá, hoje a gente vai mergulhar num dos crimes mais sombrios e perturbadores da história recente do Brasil. É um caso que mesmo 50 anos depois continua sendo uma ferida aberta na memória do país. Para a gente entender essa história, precisamos voltar no tempo. Imagina só, Brasília em plena ditadura militar. A capital, aquele símbolo de modernidade e planejamento, estava prestes a se tornar o palco de um crime que iria abalar as estruturas do poder. Foi num terreno baldio que a polícia fez uma descoberta terrível, o corpo de uma criança. Os detalhes são de arrepiar. Uma menina de só 7 anos, com marcas de violência extrema, o cabelo cortado de qualquer jeito e o corpo abandonado. A brutalidade do crime chocou a cidade e o país inteiro na hora. Então vamos lá, vamos entender os detalhes. Quem era essa menina e o que aconteceu nos seus últimos momentos de vida? A cronologia dos fatos é assustadora. Ana Lídia Braga foi deixada na escola como em qualquer outro dia. Pouco depois, ela simplesmente desapareceu. A perícia apontou que a morte por asfixia aconteceu na manhã seguinte. Em menos de 24 horas, a vida de uma criança foi interrompida da forma mais violenta possível. O que parecia ser a busca por um criminoso comum, logo se transformou em algo muito mais complexo e perigoso. As pistas começaram a levar diretamente ao coração do poder, em Brasília. Quase que imediatamente, a polícia chegou a um círculo de suspeitos. E olha, não eram pessoas quaisquer, desconhecidas, eram jovens da alta sociedade de Brasília, incluindo, de forma chocante, o próprio irmão de Ana Lídia. E aqui a gente começa a ver a teia de poder que envolvia o caso. Nós estamos falando do filho do ministro da Justiça da época, Alfredo Buzaide, do filho de um senador muito influente do partido do governo. A investigação estava pisando num terreno extremamente delicado. E as acusações chegaram no topo. Testemunhas disseram que Ana Lídia foi levada para a propriedade de um senador, onde o irmão dela, o Álvaro, a teria deixado com o Alfredo Buzaide Júnior e os outros. Segundo os relatos, quando voltaram, ela já estava morta. Bom, e esse é o ponto central. Com os suspeitos tão poderosos na mira, como é que o sistema reagiu? A resposta para essa pergunta define o caso até hoje. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Diante das evidências, o lógico seria uma investigação firme, rigorosa, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. E aqui está a prova, preto no branco. Um comunicado oficial da Polícia Federal para toda a imprensa. Censura total. Uma ordem direta para calar todo mundo. E com isso, abafar a busca pública por respostas. A narrativa oficial foi montada rapidinho. O regime militar desviou o foco, dizendo que as acusações eram na verdade uma conspiração de subversivos para sujar a imagem do governo. A investigação foi na prática engavetada por uma manobra política. Mas a história não termina aí. Mais de uma década depois, surgiu uma nova esperança, uma tentativa de reabrir o caso. Só que essa tentativa foi marcada por eventos tão bizarros que só serviram para aumentar as suspeitas de que estavam escondendo alguma coisa. A sequência de fatos aqui é inacreditável. Primeiro, a polícia exuma o corpo errado. Depois, quando finalmente chegam no túmulo certo, descobrem que os dentes do corpo tinham sido removidos. Justo os dentes, uma peça-chave para a identificação. Mesmo com todas essas irregularidades, o caso foi fechado de novo. A falta de uma solução na justiça não significou o fim da história de Ana Lívia. Muito pelo contrário, o caso dela deixou 2 legados paralelos e bem diferentes um do outro, que ecoam até hoje. Por um lado, Ana Lídia virou o grande símbolo da impunidade, um exemplo de como a justiça podia ser bloqueada para proteger os poderosos. Por outro, e isso é fascinante, a história de sofrimento dela a transformou numa figura de devoção popular, uma santinha, para muita gente que visita o túmulo dela em busca de milagres. Na prática, o fim da linha é este. O caso continua oficialmente aberto, mas sem solução. Nenhum dos principais suspeitos jamais foi julgado. O tempo e a morte acabaram dando um verdito próprio, fora dos tribunais. A cidade de Brasília deu o nome de Ana Lídia a um parque infantil. É uma homenagem que tem um gosto meio agridoce. É um reconhecimento da vida dela, claro, mas também é um lembrete constante da justiça que nunca foi feita. No fundo, o caso de Ana Lídia Braga não é só sobre um crime. É uma história sobre poder, silêncio e memória. E nos deixa com essa pergunta. Quando as instituições falham em fazer justiça, o que sobra para a sociedade?
O que resta é a memória coletiva, a devoção popular e essa pergunta que, até hoje, continua sem resposta.